é frequentadora assídua do templo Hare Krishna, mas mesmo assim ela não fica leve. Conhece essa? Compositor gaúcho, Júpiter Maçã. Vamos falar sobre templos, congregações, paróquias, organizações religiosas. Não vamos falar sobre isso exatamente. Vamos falar se o espírito do Zen, se a busca do autoconhecimento necessita frequentar templos, igrejas, congregações. Ou se o espírito do Zen é mais livre, nem exatamente das igrejas, das congregações, dos templos, mas livre da mente. A gente insiste nessa tal de mente, fora da mente, além da mente, meditação, mente desligada. Que coisa estranha. Mas livre de quê? Livre dos processos mentais, livre da experiência, da memória, do passado, da tradição, do acumulado, do conhecimento. Todo esse processo diário de memorização das coisas experimentadas vai para um determinado departamento da memória, mas a vida continua acontecendo sempre jovem, sempre nova, desconhecida, e é nesse ponto que a gente precisa se manter para que a nossa vida seja uma experiência direta com a realidade, uma experiência religiosa, espiritual, zen. E para isso, não se precisa frequentar nenhuma espécie de grupo religioso dogmático. Não precisa-se de nenhuma espécie de ritual diário, semanal, mensal, anual. É uma coisa sempre nova, pessoal. E é um exercício difícil. É um exercício por si só que precisa-se muita inteligência e sensibilidade voltadas para o próprio ser, para a própria mente. Só de imaginar que você precisa viver desligado do seu passado, de suas memórias, isso já transmite um grande desafio. O espírito do Zen, ele não busca resultados imediatos, ele não age sobre o mundo tentando mudar o mundo, não está preocupado com reformas sociais. Mesmo assim, o espírito Zen se desenvolve na sociedade. Mas as religiões organizadas, elas não exatamente buscam a verdade não está nelas. Mesmo nos templos Hare Krishna, nos templos Zen budistas, é preciso entender que esses templos eles acontecem posteriormente ao trabalho que deve ser feito antes no indivíduo. Mas muitas religiões organizadas sequer têm esse trabalho no indivíduo interior. Você não se torna religioso por frequentar uma determinada religião. É fácil entender, você é religioso quando você é religioso. E somente numa esfera de liberdade é que a verdade pode ser encontrada. Você já se capturou em algum momento em que você está pensando sobre a vida, você tem um problema, você está refletindo e você precisa encontrar uma paz, um porquê daquilo foi feito, daquilo que está acontecendo, porque, mas aí você pensa, você cria uma certa crença, uma certa historinha, que você diz, não, isso aconteceu por causa disso, eu fiz isso por causa disso, então tá tudo bem, vida que segue, vamos lá. Exatamente esse mecanismo, bastante comum do nosso pensar, esse mecanismo é uma crença. Você não precisa achar que crença é só acreditar em Deus ou naquelas coisas das religiões. Você cria suas próprias crenças para você mesmo continuar a viver em paz ou tranquilizado dentro de um determinado acontecimento. É um conforto, né? Uma desculpa
para aquilo que aconteceu e vida que segue. É um tipo de escória, às vezes, uma escória emocional. Mas tudo isso, entenda que tudo isso não é liberdade. Liberdade é quando você simplesmente viaja no desconhecido. A cada segundo. Aconteceu, foi, acabou, passado, deixa pra lá, vamos em frente. Você se permite viver voando como um pássaro no céu que não faz trilha. Se ele olhar para trás, não existe passos. Esse modo de viver é que é o espírito livre do zen, do religioso, do espiritual. E esse espírito livre só acontece dentro de nós, no indivíduo. É um caminho pessoal, solitário. No vídeo passado eu falei de solitude e solidão. Outros temas que envolvem a cultura zen, nos links aqui embaixo. Arte, cultura, educação, inclusive na área terapêutica também. Quando se fala em organizações religiosas ou grupos religiosos, quando você quer compartilhar destas coisas com outras pessoas, o ideal e o futuro que a gente já vê acontecendo é que as pessoas se reúnam em grupos pequenos e simplesmente compartilham suas experiências. E com liberdade de ir ao encontro de outros grupos, de chamar outras pessoas, de se sentar à beira do rio, de vários rios, se sentar à sombra de várias árvores para compartilhar suas experiências de uma maneira mais livre. Não existe mais aquela coisa de nascer e morrer em uma religião, em uma cultura apenas. As pessoas estão compartilhando-se internacionalmente, interreligiosamente, interculturalmente. E descobrindo que o espírito livre não tem nada a ver com as culturas do mundo. É uma coisa diferente, mas que acontece para todos nós. Quando você vive nessa vibe de liberdade das suas próprias crenças, do seu passado, do seu acumulado, você sente que a vida ela tem uma maneira toda especial de te conduzir, de cuidar de você. Porque você é vida. Antes de mais nada, você é vida. Tudo aquilo que você acumulou sobre você mesmo é um espantalho. É um espantalho no campo de trigos. Você é o campo de trigos. Olha, se estamos confusos sempre com nossos relacionamentos, com as nossas políticas, com os nossos problemas, se tudo é um problema, toda hora é um problema, todas as idades, todas as situações da vida é um caos, se estamos assim, naturalmente, a nossa busca pela verdade dentro deste caminho não vai nos levar a lugar nenhum. A verdade, na verdade, ela está soterrada embaixo disso tudo. Ela é um estado de ser que foi sujado por tanta poeira, tanto acúmulo. Isso tem que ser retirado para que você possa encontrar novamente o seu espírito livre. Você não vai encontrá-lo andando para frente, neste sentido, neste caminho de tanto caos. Você não vai conseguir organizar todos esses seus pensamentos. Você tem que deixá-los, abandoná-los. É isso que significa o livrar-se do conhecimento do acúmulo. Não é um desligar e virar um debilóide, me perdoe a palavra, desligar a mente e zerar. É simplesmente compreender que isso é um caminho natural da vida, mas o meu espírito livre está além disso tudo. E nesse sentido é fácil entender que se você está confuso na sua vida e preocupado e triste, aquilo que você acredita ou não acredita não importa, porque a sua mente está totalmente alucinada. Então aquilo que ela acredita é apenas uma ideia. A palavra acreditar não importa absolutamente nada. A espiritualidade é uma experiência direta com a realidade. É uma busca da experiência direta com a realidade. Não tem nada a ver com acreditar ou não acreditar. A princípio é melhor não acreditar. Não acredite. Que aí você fica sempre de braços e abraços com o desconhecido, aquilo que você não conhece, você não tem como acreditar. É melhor não acreditar.
ok? E como conseguir manter a nossa mente nesse estado de liberdade, nesse espírito zen? É preciso observar a mente, observar os pensamentos, todo esse processo de pensar, agir, sentir, todo dia, todo instante, toda hora. É preciso entender profundamente o que é o nosso pensamento, da onde ele surge, como é que ele acontece dentro de nós, o que são os relacionamentos, os nossos relacionamentos com as coisas, com as pessoas. Como assim? O nosso apego, a nossa ambição, o nosso desejo, está tudo sintonizado com os nossos relacionamentos. Tá, mas por quê? Porque o cérebro é relacional. Você antes memoriza o ambiente, as coisas, as pessoas. E depois você se identifica como uma pessoa dentro deste conjunto. Você não consegue se isolar deste conjunto. Aí surge o sentimento de solidão e solitude. Então, isso tudo tem que ser olhado com muito amor, com muito carinho, para que você consiga perceber que este eu, Leandro, ou eu, você que está assistindo, esse personagem, ele é um centro de controle no nosso cérebro que não é real. Este centro de controle levado a sério é que cria todos os conflitos e sofrimentos da nossa vida. Aí que entra essa observação, é meditação, é autoconhecimento. Meditação precisa de autoconhecimento, autoconhecimento precisa de meditação. É um processo diário de observar o que a gente pensa, o que a gente sente e como a gente age. Esse processo todo chamado mente precisa chegar ao fim, precisa se compreender, porque esse processo todo, ele é tipo um vício, crescendo e criando todas essas nossas crenças e coisas, essas grades, essas prisões do espírito livre. A gente precisa perceber esse processo mental para que ele acabe, para que ele descanse, para que ele entre em harmonia com o espírito. Que ele não imagine que ele é sozinho, único, um centro falso. Não, existe um outro centro, o centro espiritual, do qual a mente faz parte, mas não é o todo. Este é o início da meditação e da sabedoria e do autoconhecimento. Essa dissolução do processo mental por si só. Quem eu sou? Quem eu sou? O pensador e o pensamento. Observar o pensador. Como eu falei antes, quem é o pensador? É esta entidade psicológica que acumulou experiência, passado, memória, conhecimento. Entenda isso como seu próprio nome é um conhecimento, uma memória, uma ideia. Esse acúmulo de coisas em torno do seu nome. Essa entidade psicológica é toda vinculada com o ambiente, com as pessoas, com as coisas. E o ambiente é mutável. E este eu também é mutável. E é uma coisa limitada, né? Porque tudo muda, o eu muda, tudo acaba, as memórias acabam. Por isso o apego, este falso centro, este centro eu individual, esse centro psicológico, essa entidade, ela não gostaria de acabar, por isso ela se apega. A morte está chegando e esta entidade desconhece o que acontece depois. Porque ela está presa no tempo, ela tem essa visão de depois. Aí você percebe que não existe segurança na vida. Que o espírito livre do religioso, do espiritual, é completamente desprovido de segurança. Porque a vida é impermanente. Entenda a religiosidade, então, como um estado de ser constante em que você consegue se permitir ser livre dentro da impermanência da vida, abandonando o falso centro, a entidade psicológica
que é apenas um espelho, um reflexo de todas as coisas que cercam os sentidos do nosso corpo, o ambiente, as pessoas, as coisas. Então a meditação, ela não é manter a mente vazia, somente vazia. A meditação é um trabalho de limpeza constante daquilo que é a sujeira, daquilo que é o pó que se acumula em nossa mente. É um trabalho constante e muito árduo. Exige muita inteligência, sensibilidade, constante. É um processo, é diário, é instantâneo, é exatamente voar no céu. Se você parar de bater as asas, o pensamento correto seria o pensamento que está neste ponto do estado de ser livre de tudo que está sendo acumulado. Como que se o acúmulo, o conhecimento, as memórias fosse a fumaça de um avião que continua a voar. A fumaça fica, o avião continua. O seu pensamento correto deve estar sempre no ponto de continuação, em frente, rumo ao desconhecido, deixando a fumaça para trás. Eu não sei se essa é a melhor metáfora, mas a princípio serve para a gente visualizar o processo, o ponto exato que a gente deve viver espiritualmente falando. Somente nesse estado de ser é que você consegue sentir a liberdade e a sabedoria brotando em você. Porque a liberdade, a sabedoria, a vida que flui, ela precisa fluir. Ela não precisa ficar lá no passado, na fumaça. Ela precisa fluir. E quando você se harmoniza com tudo que flui, tudo que é impermanente, você sente a vida de verdade acontecendo. Você sente um outro centro, que não é aquele centro da entidade psicológica ilusória que seu processo mental cria. É um outro estado de ser. Ou seja, você nunca alcança a verdade, pronto e acabou. Olha, é isso, pronto, acabou, estou bem. Não. Você deve se manter no desconhecido, sem esperança, sem escora, sem apego, sem futuro, sem passado. E isso é claro que deixa a entidade psicológica tremendo de medo. Mas com o tempo, você vai percebendo que a vida realmente ela te convida a viver com ela assim. E você sente uma tranquilidade muito diferente daquela que o eu psicológico tenta encontrar organizando as pessoas e as coisas ao seu redor. É uma tranquilidade de liberdade mesmo, de impermanência, de eternidade. Porque esta verdade, ela flui muito além da memória, do passado, do tempo. Porque tempo é uma ilusão da mente. Então essa mente que está sempre fluindo com a vida, ela é sempre uma mente criativa. Criativa não no sentido artístico. Ela não é uma mente que precisa se expressar em coisas, em atos. Ela é criativa sempre porque ela está surfando a onda da vida e ela precisa fazer o que precisa ser feito. E nunca se sabe o que precisa ser feito. Tudo vai acontecendo. Então, o espírito zen é um desligamento das atividades autocentradas da mente. Vamos manter-nos nesta vibe. Abraço, até outro vídeo.